Uma grande onda de alívio se espalhou pelo mundo nas últimas horas, vinda de uma região remota do norte da Tailândia. Não é para menos. Afinal, depois de muita tensão e operação de resgate que mobilizou esforços de socorristas, médicos, mergulhadores especializados e a solidariedade internacional, estão a salvo todos os meninos e adolescentes e o treinador deles que estavam presos numa caverna tailandesa. E no dia em que se define um finalista da Copa da Rússia, nos Estados Unidos ainda repercute a definição da nova formação da Suprema Corte, o STF deles. A opção de Donald Trump pelo juiz conservador Brett Kavanaugh para a vaga de Anthony Kennedy, que está se aposentando, não chegou a ser nenhuma surpresa. Na prática, significa que, pelos próximos anos, muitas decisões da mais alta instância da justiça americana devem ser também mais conservadoras. Para discutir esse e outros temas do noticiário internacional, temos hoje, em Nova York, o exemplar pai de família Guga Chakra, o futuro pai e amante dos animais Rodrigo Carvalho, lá da região da caverna de Tham Luang, na Tailândia. De Buenos Aires, El Papá Ariel Palacios. E comigo, no estúdio, as mães para toda a obra, Marita Graça e Leila Sterenberg. Hora de ir ao vivo rapidamente até Xangai, Tailândia, para conversar com o enviado especial Rodrigo Carvalho, que já se emocionou hoje. Uma enorme satisfação, Rodrigo, depois dessa operação bem sucedida, para dar uma notícia de um final feliz, que é uma coisa pouco frequente no jornalismo. A gente sabe que, por diversos motivos, notícias ruins acabam ganhando muitas vezes mais espaço do que notícias boas, mas hoje tem essa notícia boa que ainda vai repercutir aí ao longo do dia todo. E eu queria saber de você logo como é que está o clima aí, como é que foi esse momento, até para os jornalistas que estavam cobrindo, quando estava ali aquela expectativa, está chegando mais um, vai chegar outro, quantos faltam? Como é que foi entre vocês esses últimos momentos, as últimas horas, até se confirmar oficialmente que estavam todos são e salvos, javalis selvagens, aí no hospital, agora em observação? Diga lá. Nossa, Lins, é um prazer, vocês podem imaginar, né? O sorriso é fácil aqui, quando a gente cruza o olhar com outros jornalistas, com os voluntários, com os moradores que vieram para cá fazer plantão na porta do hospital para esperar os meninos chegarem. Todo mundo super emocionado, terminou. Deu tudo muito certo, né? Se não fosse a morte do mergulhador. Ele vai receber honrarias no funeral de Estado, virou herói nacional. O mergulhador morreu há alguns dias, quando ele estava tentando abrir caminhos ali, ajudando a definir a melhor estratégia desse resgate. É um dos heróis dessa história, né? A gente teve 3 heróis dentro da caverna, resistindo por quase 20 dias, e também esse mergulhador que fica marcado na história do país. Claro, muita emoção. Foi um misto de sentimentos, na verdade, nos últimos dias aqui. Um otimismo depois do primeiro dia de resgate, mas um pé atrás por conta da morte do mergulhador. Depois uma euforia, todo mundo aplaudindo. Os voluntários aqui que trouxeram um chá aqui com uma erva tailandesa para distribuir para os jornalistas e para outras pessoas também. Todos comemorando aquele ritual de agradecer assim, sabe? Então tudo muito bonito, emocionante e marcante, sem dúvida. Eu estou ao vivo aqui junto com o Lucas Marcho em frente ao hospital, aqui na região central da província de Shanghai, onde estão os 12 meninos e o treinador, estão lá no 8º andar. A informação que a gente tem é de que eles estão bem, mas claro que é uma situação que inspira muitos cuidados, né? Hidratação, repor energia, tem alguns fazendo pedidos especiais já, querendo comer um prato típico tailandês, um refogado de arroz com carne apimentado, mas a recomendação é que eles não podem comer agora comida pesada, tem que esperar. Um chegou a pedir chocolate, Lins, ganhou um pouquinho, pediu um pouco mais, insistiu, o médico não deixou, tem que seguir uma dieta especial para eles se recuperarem. Devem ficar aqui por mais uma semana. Só quem já está se alimentando normalmente são os 4 que foram resgatados no primeiro dia. Muito bem. Eu quero aproveitar a sua presença aí, que eu sei que será breve pela quantidade de compromissos ao longo do dia hoje, para passar um pouquinho da chance das minhas colegas aqui que também têm curiosidades específicas para falar contigo. Mas antes eu gostaria de dizer o seguinte, quem quer que pretenda ou que por acaso venha ficar num buraco preso em algum momento, torça para que o Rodrigo Carvalho vá fazer a cobertura, porque ele é pé quente, dá sempre certo com ele. Deu certo lá atrás, em 2010, no Chile, quando ele acompanhou a operação bem-sucedida de resgate dos mineiros. Deu certo de novo agora na Tailândia. Portanto, Rodrigo, se você souber que eu tô no buraco, vem cobrir. Marita, manda uma pergunta para o Rodrigo aí. Não, eu tinha ouvido dizer que num boletim médico de ontem, Rodrigo, tinha 2 meninos que estariam com uma infecção pulmonar. Isso se confirmou?
Um deles, Marita, mas foi medicado e está bem já. E é por isso que eles estão até afastados da família, né? A essa altura, já com o resgate encerrado, as famílias estão tendo contato com as crianças, com os adolescentes, separadas por um vidro, justamente por causa desse risco de infecção. Outro estava com um batimento cardíaco um pouco alterado, tem uma série de condições ali, um com alguns arranhões assim, mas nada grave, sabe? Nada grave. Nenhum deles, nem o treinador, né? Que estava mais frágil, que abriu mão de comida. Está todo mundo com estado de saúde controlado. Leila. Pois é, era sobre ele que eu queria perguntar, Rodrigo. Ekapol Chantawong, né? Se é que a minha pronúncia em tailandês está razoável, mas de qualquer maneira, ele virou um herói dessa história. Ele que poderia ser considerado culpado por ter levado esses meninos para esse buraco, para essa caverna, mas as próprias famílias disseram, não se sinta culpado, a gente não está zangado com você, está tudo certo. E se mostrou um herói no fim das contas, né? Passou tranquilidade, os ensinamentos de ex-monge, aquela coisa toda, todo mundo querendo ouvir esse sujeito, saber mais sobre ele. Ele está bem, pelo menos, pelo que você sabe. Estava bem enfraquecido, era a notícia que a gente tinha nos últimos dias, Leila, mas o boletim abrange os 13, né? Então ele está bem, está sendo tratado também, sem dúvida, um dos heróis dessa história. Abriu mão ali para distribuir para os jovens também, já exercia uma liderança natural fora, né? Técnico do time, e lá dentro também foi quem segurou firme. E o jovem, né? Ele tem 25 anos, o mais velho tem 16, ele tem só 25. Mas ele segurou a barra, um ex-monge budista. Esse aqui é um país de maioria budista. E só para trazer uma história aqui que eu contei mais cedo, mas vale trazer no querido Globo News Internacional, tem um deus das águas aqui, para os hinduístas, o Prapirum, que mais cedo, uma liderança regional aqui, o chefe militar da região, invocou, fez um apelo ao Prapirum para que ele não deixasse chover. É o deus aqui que os hinduístas acreditam que pode ou não, que ele faz ou não chover. É um país de maioria budista, mas o hinduísmo é muito forte também. Isso dá a dimensão do quanto que a religiosidade, que é tão forte aqui na Tailândia, quem já veio para cá sabe o quanto que é especial visitar os templos, né, e ver como as pessoas se curvam a isso, como que isso faz parte dessa história também, né? Desde o treinador até aqui fora, como que as pessoas foram reagindo e mandando essa corrente positiva. Pois é, nessa mistura aí de planejamento, alguma sorte, religiosidade, concentração e calma que a gente acompanhou aí essa operação de resgate. A energia impressionante, né? Eu estava lendo que pessoas que plantavam arroz ali no entorno, né, do local do resgate tiveram as suas plantações inundadas, né, por toda a água que foi retirada para tentar salvar os meninos e disseram não tem menor importância, o arroz a gente cultiva de novo, as crianças serem salvas é que é o importante. Eu achei realmente uma energia especial em todo esse episódio. E o Rodrigo mencionou aí religiosidade, mais cedo ele mesmo conversou com um missionário brasileiro que vive na Tailândia e falou sobre a tensão de acompanhar o resgate e também sobre a alegria do desfecho. E quando eles foram saindo, o primeiro que saiu com vida, o segundo saiu com vida, nós ficamos muito felizes, falando assim, todos têm que sair com vida. Infelizmente o mergulhador morreu, mas todos hoje, a maior emoção foi quando o coach chegou. Porque esse coach, ele deve ter sofrido muito, ele tomou conta desses meninos, e a gente como coach, a gente sente da mesma forma. Porque a gente toma conta de crianças que se tornam filhos da gente, né? E muitas vezes são mais filhos nossos do que dos próprios pais. E tem uma responsabilidade que ele teve. Quando passou aqui, que sabemos que ele está bem, que ele está vivo, para nós é uma grande emoção de que essa história de angústia terminou feliz. E vai ser muito feliz quando nós começarmos a ver as imagens dos pais e os filhos abraçados. Vai ser uma alegria muito grande. Eu quero agradecer o Brasil, agradecer o mundo inteiro por ter orado, por ter sofrido junto com esses jovens, com essas famílias e mostrar que o nosso mundo tem esperança. Porque ainda tem pessoas que amam, que vêm do outro lado do mundo para vir aqui para ajudar essas 13 crianças. Não é muitas pessoas, mas que tocou o mundo. Pois é, a gente fica pensando quantas outras situações semelhantes, ou nem tão semelhantes assim, mas com crianças necessitadas, com gente também em perigo, a gente pode também unir esse mesmo tipo de energia. Guga Chakra quer dar um pitaco sobre esse processo aí. Diga lá, Guga. Não, quero fazer uma pergunta para o Rodrigo. Primeiro, parabéns pela cobertura, Rodrigo. O que eu notei é que, diferentemente no Chile teve um grande show midiático no sentido de querer mostrar a cada momento que saía um dos mineiros da mina, era todo aquele auê. Dessa vez, pelo menos eu não vi nenhuma imagem das crianças saindo, não teve essa transmissão. Você notou muita diferença? Foi realmente assim um objetivo do governo tailandês evitar esse show?
Boa, Guga. Isso marca essa cobertura, sem dúvida. Na porta do hospital tem uma lona verde, que foi colocada desde o dia anterior ao primeiro dia de resgate, justamente para preservar a identidade dos meninos. No Chile foram 69 dias de espera, então posicionaram jornalistas lá no alto da montanha, ali na frente para Minas São José, e tinha uma equipe chilena da estatal, da TV estatal, que fazia as imagens dos mineiros saindo ali. É claro que a gente gosta de ver essas imagens, né, para quem acompanhando o dia a dia dessa história, mas sem dúvida que é interessante e respeitoso notar como que foi tratado isso aqui de uma maneira mais discreta, né? E nem por isso a gente deixou de ter as histórias, deixou de mostrar para vocês tudo o que aconteceu. Sem dúvida que foi uma estratégia preservar a identidade dos meninos, para que não fosse também, que não se tornasse esse show midiático, e por outras razões também, né? Primeiro porque nem as famílias sabiam a ordem exata da saída dos meninos, então isso poderia criar um constrangimento e um mal-estar entre os familiares, mas sem dúvida que isso marca essa cobertura. Muito bem, Rodrigo, eu vou ter que te liberar agora para compromissos outros aí dessa cobertura. Parabéns. Então, parabéns aqui de todos nós, estamos felizes com você aí também, transmita a todos que estiveram contigo aí e aos outros colegas cobrindo aí também da nossa alegria também, de um alívio de poder falar de coisas boas também, que isso não acontece sempre no jornalismo. Agora, eu queria pegar só uma opiniãozinha aqui do Ariel sobre essa questão que a gente está falando da privacidade ou não. O Rodrigo bem mencionou, tem dois fatores aí, um deles é que as autoridades, acho que com grande sensibilidade, não quiseram dizer os nomes de quem estava saindo exatamente para preservar os outros que ainda estavam lá dentro, mas além disso teve esse fato mesmo de uma preservação das figuras ali, das vítimas desse processo, que não deu tempo de fazer aquele circo do qual muitas vezes o jornalismo faz parte, querendo ou não, pela busca do melhor ângulo, da melhor notícia, assim, mas não teve tempo para isso. E isso eu acho que não significou uma cobertura menor, mas significou talvez uma cobertura mais responsável, mais objetiva do que estava em questão, né? E até por se tratar de criança. Eu queria saber se aí na Argentina também foi assim que foi tratado. Ariel, como é que você viu esse processo todo? Valeu, Rodrigo. Pois é, Lins, aqui foi basicamente a mesma coisa, de uma forma muito discreta, acho que por vários motivos, os que vocês citaram, por tratar-se de crianças, por não saber se ia haver um sucesso 100% nesse resgate, havia um risco de que talvez as coisas não fossem tão bem, não é? E comparando com o Chile que vocês citaram, para ter uma ideia da dimensão do show que ocorreu na ocasião, inclusive um show patrocinado pelo próprio governo chileno da época, que era a primeira presidência de Sebastián Piñera, o comecinho do primeiro governo de Sebastián Piñera, a audiência mundial do resgate dos mineiros do Chile só foi menor em audiência ao funeral de Michael Jackson. O funeral de Michael Jackson é o evento com maior divulgação midiática da história da televisão. Em segundo lugar, o resgate dos mineiros. E um detalhe interessante, meio histórico, meio literário, Mark Twain, o escritor americano do século XIX, num dos seus livros sobre Tom Sawyer, As Aventuras de Tom Sawyer, se não me engano, o primeiro livro, Tom Sawyer, criancinha, se perde numa caverna profundíssima junto com uma amiguinha. E aí surge, imagina, meados do século XIX, 1850, 1860, surge todo um circo, né, no vilarejo, né, de pessoas vendendo coisas, o comecinho do jornalismo, né, tentando fazer todo um auê sobre o resgate de Tom Sawyer, que finalmente se salvou sozinho com a sua amiga. Sem dúvida. Agora a gente torce agora para ver se naquela época do resgate no Chile, o Rodrigo acabou no final da cobertura escrevendo um livro sobre essa experiência. E como a gente sabe que a cobertura nem sempre dá conta de tudo, a gente aguarda agora o livro dele sobre essa experiência. Agora vamos falar de um outro Rodrigo, também mobilizado nessa mesma cobertura tailandesa, o nosso colega Rodrigo Alvarez. Ele esteve na casa da família de um dos meninos salvos, enquanto eles aguardavam o retorno, e continuam aguardando, né, o retorno desse menino do hospital. No vilarejo rural de Mae Sai, no norte da Tailândia, muito próximo da caverna onde os meninos ficaram presos, guiados por uma vizinha, chegamos a um lugar que na última semana virou o centro das atenções. É aqui nessa casinha, a 10 quilômetros da caverna, que mora a família de um dos meninos, Night. Ele tem 17 anos, fez aniversário justamente no dia 23 de junho, no dia em que começou aquela aventura. De acordo com a imprensa local, Perapat Sompianjai, que todos conhecem pelo apelido de Night, foi um dos 4 meninos resgatados no domingo. Mas o governo tailandês não confirmou nenhum nome até agora. E como eles ainda se recuperam no hospital, por precaução, nem mesmo as famílias puderam vê-los.
Aqui nessa casa, segunda-feira, foi mais um dia de espera. A tia mostra o retrato de Night com a irmã e com os pais, que não estão em casa porque passam os dias no hospital esperando notícias. Num cantinho, eles guardam os presentes de aniversário do menino. Pois é. Eu queria colocar para vocês uma outra questão. A gente está vendo as famílias, imagina a ansiedade dessas famílias esperando para se reunirem com os filhos desaparecidos há tanto tempo. Mas a gente sabe que tem questões ali de trato físico mesmo, médico, também questões psicológicas. É importante que esses meninos tenham também essa tranquilidade nesse momento de um certo distanciamento e um cuidado necessário. Porque são várias as questões médicas. A gente falou ali de infecção pulmonar, né, Leila? Pois é, uma tal de histoplasmose, né, que é uma infecção pulmonar provocada por fungo, conhecida como doença da caverna. Isso seria um risco. Aí, de acordo com a imprensa inglesa, também uma matéria do Guardian fala de uma febre que é transmitida por carrapato, ou seja, eles estão cercados ali de cuidados, naturalmente, inclusive coisa que pode ser até não transmissível, mas para que eles estejam realmente bem no momento em que forem encontrar seus parentes, o que, considerando que eles estão 10 horas à frente, né, então, hoje à noite já é amanhã de manhã lá, exatamente. Então, possivelmente, esse reencontro já começa a se dar, vamos ver. E, Marita, a gente está falando com trauma. a gente está falando de um grupo de crianças, pré-adolescentes, adolescentes. Nossa. Como é que isso na cabeça, você que é mãe, você é mãe também, eu sou pai, a gente sabe como é que essa fase da vida é importante na formação também. Imagina a experiência que esses meninos vão trazer e como é que eles vão lidar com isso. Com o que eles vão carregar dessa experiência para o resto da vida, porque eu acho que deve ter sido um trauma imenso. Até eles serem localizados, demorou quantos dias? É verdade. E no total foram 18 Foram 18 dias, foram 10 dias, eu acho, até eles foram localizados no nono para o 10º dia. Lição de superação, né? Isso. Deu certo. E técnicas de meditação aprendidas com o técnico deles, enfim, tem várias coisas aí que vão... Agora, segundo muitos analistas especializados nesse tipo de cobertura, 2 fatores foram fundamentais para o sucesso desse resgate lá na Tailândia. Um foi o planejamento minucioso e o outro foi a coragem, a bravura dos mergulhadores envolvidos. Um deles acabou morrendo, infelizmente, como a gente lembrou aqui também. Agora, vale lembrar também os detalhes da missão que acabou salvando os 12 meninos e o técnico dos javalis selvagens. Para preservar os meninos, eles estão sendo cobertos com lençóis. Os meninos foram transportados um a um de helicóptero para o hospital, que fica a cerca de 100 quilômetros da entrada da caverna. Ao todo, a equipe de resgate tem 90 integrantes, 40 tailandeses e 50 estrangeiros. O governo tailandês não divulgou as identidades dos meninos que já foram resgatados. ก็ขอความคืบหน้ารายงานให้ทราบนะครับอยู่ดีมีสุขที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับเมื่อเช้านี้ก็บ่นหิวนะครับขอข้าวผัดกะเพรา A missão foi dividida em partes, com intervalos de cerca de 20 horas, para que as equipes de resgate possam descansar e substituir os cilindros de ar. Olha aí, Guga. Os meninos, pelo menos, estão sendo ali muito bem tratados, estão voltando a se alimentar agora normalmente. Eu diria que, um dos fatores de sorte nessa equação toda é que a Tailândia tem uma das culinárias melhores do mundo, mais saborosas e mais saudáveis também. Agora, em termos de cobertura, Guga, como é que você viu também a mobilização da imprensa americana? A gente sabe que notícia também não falta por aí com o governo Trump, que é um produtor de notícias, né? Quanto mais. Como é que você acompanhou essa cobertura também nas TVs americanas que foram em peso para lá? A notícia não falta aqui nos Estados Unidos e, claro, que é uma questão que todo mundo se solidarizou com essas 13 crianças, quer dizer, as 12 crianças, mais o técnico. É uma questão que não polarizou. Você assiste televisão americana, tudo tem 2 lados, o tempo todo brigando entre si. Nesse foi um episódio que todo mundo do mesmo lado, torcendo pelo resgate, obviamente. E olha, Lins, para mim, quem chama muita atenção são aqueles 2 primeiros heróis, aqueles 2 primeiros mergulhadores que conseguiram encontrar as crianças, que até agora eu não sei como eles conseguiram, que eles foram seguindo por aquele caminho, que eles não sabiam onde iam chegar e de repente se depararam com as crianças. Quer dizer, são assim, que eram 2 ingleses. Isso. Coisa impressionante esses 2. Assim, a gente fica falando dos craques da Copa do Mundo, que fez gol, tudo. Que esses 2 mergulhadores fizeram, que eles basicamente são os grandes responsáveis pelo salvamento, que eles conseguiram chegar até as crianças, porque se não achasse, não ia ter esse procedimento todo. Imaginar que eles iam por esses caminhozinhos sem saber onde ia dar? Nossa! Sem dúvida. Tenho certeza que a gente vai ouvir falar mais desses ingleses. Tinha ali um grupo específico dos primeiros a chegar, especializados em não só mergulho em caverna, como em resgate em caverna, para a gente ver o nível da especialização.